E aí pessoal, hoje a gente continua com a nossa aula de termometria. Então o nosso próximo tópico da termometria é o equilíbrio térmico. E quando é que corpos entram em equilíbrio térmico, né? Quando é que esses corpos eles chegam a essa condição que a gente tanto vê aí abordado nas questões? Então vamos imaginar uma situação simples. Imagine que uma mãe vai preparar um mingau no fogo, né, para o seu filho, foi lá, fez um mingau, depois pôs na mamadeira e verificou que a temperatura ela estava um pouco alta para dar, né, o mingau à sua cria, né, à sua criança. Então, o que é que acontece? Normalmente se prova, bota no dorso da mão, percebe que a temperatura está um pouco alta e logo depois ela pega uma bacia, enche com água e mergulha a mamadeira. Depois de algum tempo ela vai perceber que a temperatura da mamadeira vai baixando, enquanto a temperatura da água da bacia vai aumentando. Ou seja, espontaneamente o calor vai saindo da mamadeira e indo de encontro à água, diminuindo a temperatura da mamadeira, diminuindo a agitação das partículas do mingau, enquanto aumenta a agitação das partículas da água. Só que vai chegar um momento em que a temperatura da mamadeira vai baixando, a da água vai subindo até que elas fiquem iguais. E quando acontece esse momento em que a temperatura da mamadeira baixa, enquanto a temperatura da água sobe, e elas se igualam, né? Elas ficam iguais em número, dizemos que atingiram o equilíbrio térmico, certo? Então, equilíbrio térmico é quando dois corpos de temperaturas diferentes, eles interagem, trocam calor e um corpo que está a uma maior temperatura baixa a sua temperatura, enquanto o corpo de menor temperatura eleva a sua temperatura até que se igualam. Beleza? E a ideia de equilíbrio térmico, ela é primordial para a gente entender como funciona o termômetro. Para quem não sabe, é um equipamento que a gente utiliza para medir temperaturas. E como é que um termômetro de mercúrio funciona? Vamos lá. Então, um termômetro de mercúrio, basicamente, ele é composto por um bulbo, que é aquela pecinha de metal que a gente põe embaixo do braço, às vezes na boca, né? Dependendo do tipo de termômetro utilizado. Normalmente a gente põe ela embaixo do braço para que essa peça de metal aqui chamada de bulbo, ela entre em equilíbrio térmico com o nosso corpo. O que está em vermelho aqui no meu desenho é o que nós vamos chamar de líquido termométrico. Normalmente é o mercúrio, né? Utilizado aqui como líquido termométrico. Então o bulbo, ele entra em equilíbrio térmico com o corpo, recebe calor do corpo febril, transfere esse calor ao líquido termométrico. Esse líquido termométrico também aumenta a sua temperatura, fazendo com que ele se dilate. E aí quando ele se dilata, o único local por onde ele pode crescer é chamado de tubo capilar. Esse tubo capilar, ele é um tubo condutor da dilatação do meu líquido termométrico. Então o bulbo ele entra em equilíbrio térmico, esquenta o líquido termométrico e esse líquido termométrico começa a subir pelo tubo capilar. E essa altura que ele atinge no tubo capilar, fazemos uma relação com uma escala termométrica. E a partir dessa escala termométrica, pessoal, é que a gente consegue ler a temperatura do nosso corpo. Então a escala termométrica ela desempenha um papel importante em converter a altura do meu tubo capilar em um número ao qual eu seja capaz de entender. Quais são as escalas termométricas mais utilizadas, né, no dia a dia da gente, no dia a dia escolar? Né? Nós temos três escalas muito utilizadas. Nós temos a escala Celsius, utilizada basicamente em todo o mundo, certo? Nós temos a escala Fahrenheit, normalmente utilizada nos Estados Unidos e países, né, de língua inglesa. E nós temos a escala Kelvin, que é uma escala absoluta, uma escala que não admite valores negativos. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que essas escalas se relacionam entre si? Então, o que é que essas escalas elas têm de diferente entre si? Né? Na escala Celsius, ele determinou que o ponto de fusão da água seria 0 graus Celsius.
enquanto o ponto de ebulição da água seria de 100 graus Celsius. Então é uma escala chamada de escala centígrada, muitas pessoas chamam de graus centígrados. Hoje a gente, em homenagem a Celsius, deu essa nomenclatura de graus Celsius. O que foi que Celsius fez? Apenas calibrou o seu termômetro em função do ponto de fusão e do ponto de ebulição da água. Enquanto na escala Fahrenheit não há um consenso entre os historiadores como ele chegou até a sua escala. Porém, hoje a gente utiliza valores, em que o ponto de fusão da água é de 32 graus Fahrenheit, enquanto o ponto de ebulição da água é de 212 graus Fahrenheit. Percebam que, enquanto Celsius dividiu a quantidade de energia necessária para trazer a água do ponto de fusão até o ponto de ebulição em 100 partes, a escala de Fahrenheit divide a energia entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição em 180 partes. O que não causa uma linearidade entre as duas escalas. O que a gente vai perceber é que cada grau Celsius ele equivale a 1,8 graus Fahrenheit. Ou seja, a escala Fahrenheit ela é uma escala mais sensível. Eu tenho alterações de graus Fahrenheit com menor quantidade de energia. E como é que a gente vai fazer para converter uma escala na outra? Vocês devem estar se perguntando. Então, a conversão das escalas é dada por um artifício matemático chamado de interpolação linear. E como é que acontece a interpolação linear? Primeiramente, a gente vai desenhar aqui dois termômetros simplificados. Imagine que esse termômetro da esquerda representa graus Celsius, enquanto o termômetro da direita representa graus Fahrenheit. E como é que a gente vai fazer para que os cálculos fiquem perfeitos? Eu sei que na escala Celsius, o ponto de fusão da água vale 0 graus. Vou pôr o zerinho aqui. Enquanto o ponto de fusão na escala Fahrenheit, ele vale 32 graus Fahrenheit. Percebam que em valores absolutos, eu tenho uma diferenciação entre o ponto de fusão da água em Celsius e em Fahrenheit. Porém, 0 graus Celsius e 32 graus Fahrenheit, apesar de terem valores absolutos diferentes, representam o mesmo fenômeno físico. Então, eles ficam alinhadinhos aqui, na minha conversão de escalas. Se eles representam o mesmo fenômeno físico, então vou pô-los aqui alinhados. Enquanto o ponto de ebulição na escala Celsius equivale ao valor absoluto de 100 graus Celsius, e na escala Fahrenheit equivale a 212 graus Fahrenheit. Veja mais uma vez que em valores absolutos são bastante diferentes. Porém, 100 Celsius equivale ao mesmo fenômeno físico representado por 212 graus Fahrenheit. Então eles vão ficar alinhados aqui. Para qualquer outro valor de graus Celsius ou de grau Fahrenheit que eu queira converter Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius, basta a gente aplicar a ideia da interpolação linear. Como é que vai ficar? Valor central menos o valor inferior, então C graus Celsius menos 0, dividido pelo valor superior menos o valor inferior, 100 menos 0. Igual a mesma coisa do outro lado. Então vai ficar como? Valor do meio menos valor de baixo, F menos 32, dividido pelo valor superior menos o valor inferior, 212 menos 32. Então, executando as continhas matemáticas, como é que fica? C menos 0, que dá C, é sobre 100 menos 0, que dá 100, é igual a F menos 32 sobre 212 menos 32, que dá 180. Simplificando a minha razão, multiplicando por 20 os dois lados,
eu vou encontrar o que, pessoal? Eu vou encontrar que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. E essa é a nossa famigerada equação, né, que vai converter a escala Celsius, a escala de graus Celsius, em graus Fahrenheit. Belezinha? Tranquilo. Então, a gente viu aqui como a escala Celsius e a escala Fahrenheit, elas conversam entre si, né? A partir da conversão de escalas, da interpolação linear entre os valores dessas duas escalas. Vamos agora lá para a escala Kelvin, né? Como foi que Kelvin determinou essa escala que nós chamamos de absoluta, né? Então vamos para cá. Escala Kelvin. Kelvin, ele partiu as suas observações a partir de um fenômeno chamado de transformação isovolumétrica, onde ele gerou um gráfico de pressão versus temperatura. E o que foi que ele percebeu no gráfico de pressão versus temperatura de um gás, né? Que essas grandezas, elas se relacionam linearmente. Ou seja, o aumento da temperatura provoca um aumento da pressão do gás, certo? E o que é a pressão de um gás? A pressão de um gás é a intensidade do choque das partículas com a parede do recipiente. Então, se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a agitação das partículas. Consequentemente, essas partículas elas passam a se chocar cada vez mais fortemente, né, com a parede do recipiente, provocando um aumento da pressão. O que foi que Kelvin percebeu? Que se eu aumento a temperatura e a pressão também aumenta, caso eu diminua drasticamente a temperatura, eu vou causar uma diminuição da pressão. Então, matematicamente, ele teve que procurar um valor, né, de achar um valor em que faria o meu gráfico interceptar o eixo da temperatura. E quando ele acha esse valor em que o gráfico intercepta o eixo da temperatura, eu tenho a pressão igual a zero. E o que é pressão igual a zero? Pressão igual a zero significa que não há choque das partículas com a parede do recipiente. Consequentemente, não há movimentação, muito menos agitação das partículas. Então, deduz Kelvin que nesse momento onde a pressão não for zero, a temperatura ela é a mínima possível. Por isso, ele chama de zero absoluto, né? E esse valor é dado em função da escala Celsius, ele é menos 273,15 graus Celsius, chamado hoje de zero absoluto, né? Ou apenas zero Kelvin. Como a escala de Kelvin ela foi dada em função da escala de Celsius, basta apenas fazer uma mudança simples para que a gente possa converter a escala Kelvin em Celsius ou vice-versa, Celsius em Kelvin. A temperatura em Kelvin ela é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Certinho? Então tá aqui para vocês as duas formas onde as escalas se relacionam, Celsius e Fahrenheit, e Kelvin e Celsius. Muito obrigado, até a próxima aula. Não esqueça de dar uma força no canal aqui, deixando o seu like, comenta, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, valeu!